Saúde a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Em sua providência, Deus fez com que esse texto da Epístola aos Gálatas coincidisse com essa data. Então, nós vamos retomar a nossa exposição no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 12. Gálatas 5, 2 a 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Na última pregação, nós vimos que o versículo 1 ele funciona como uma transição na Epístola de Paulo aos Gálatas. E agora Paulo, então, começa uma sessão mais exortativa. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Vejam, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro pensamento, mas aquele que vos perturba será ele, seja quem for, sofrerá juízo. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem o que vos incitam a rebeldia. Amém. A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e somos gratos por essa manhã, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, de adorarmos o Teu nome em espírito e em verdade. E agora rogamos que o Senhor nos conduza na compreensão da Tua palavra e na aplicação da Tua palavra ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual foi a grande luta da reforma? Hoje, 31 de outubro, nós comemoramos, nos lembramos daquele momento tão importante quando Lutero fixou as 95 teses dele na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas qual foi a grande luta, de fato, da reforma? A grande luta da reforma tem a ver com uma gloriosa descoberta que Martinho Lutero fez enquanto lia a Epístola aos Romanos, sobretudo o capítulo 1, versículo 16 e 17. E essa grande luta da reforma pode ser resumida com uma ou duas perguntas. Qual era a grande luta da reforma? Como um pecador é salvo? Como um pecador é salvo? Como alguém se torna filho de Deus? Como um pecador pode se tornar filho de Deus? Essa parece ser uma pergunta tão simples, mas é uma pergunta que levou aqueles homens reformadores a estarem dispostos a dar a sua própria vida para responder essa pergunta de forma apropriada. E essa pergunta, como um pecador é salvo, como nós nos tornamos filhos de Deus, não foi apenas uma luta no período da reforma, é a luta que o apóstolo Paulo também está travando aqui quando ele escreve essa carta aos Gálatas. Nós vimos que esse é um dos primeiros documentos escritos pelo apóstolo Paulo, e Paulo escreve essa carta aos Gálatas porque os Gálatas, eles eram gentios, não eram judeus, haviam ouvido a mensagem do Evangelho, haviam crido no Senhor Jesus, mas um grupo de judeus, chamados de judaizantes,
começaram a ensinar que os cristãos, para serem de fato os filhos de Deus, eles precisavam obedecer toda aquela lei cerimonial do Antigo Testamento, e mais do que isso, eles precisavam se circuncidar. A circuncisão, para quem não lembra, era uma marca pactual que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento para o povo de Israel, que consistia em um pequeno corte, né, no órgão genital masculino, na genitália masculina. Essa era a circuncisão, geralmente que nós chamamos hoje a operação de fimose. Então, eles estavam ensinando que aqueles cristãos precisavam de fato fazer isso, eles precisavam, em outras palavras, se tornarem judeus para serem de fato cristãos, filhos de Deus. E o apóstolo Paulo então percebe que se você coloca qualquer tipo de obra, de ato humano, para que alguém se torne filho de Deus, você está anulando, em essência, a própria salvação, que é tão somente pela fé em Jesus, que é tão somente pela graça. Então, esse é o grande debate, a grande luta do apóstolo Paulo aqui, era combater esse falso evangelho. E esse falso evangelho não apenas apareceu na época do apóstolo Paulo, esse falso evangelho não apenas apareceu na época dos reformadores, esse falso evangelho aparece hoje, quando alguém diz que para de fato você ser filho de Deus, você precisa fazer alguma coisa. Nós vemos isso dentro do catolicismo romano, que ensinam que a fé não é suficiente, é preciso ter fé mais obras para ser salvo, obras meritórias. Você vai ver também em muitas igrejas evangélicas que se ensinam que para de fato você receber o favor de Deus, você precisa fazer alguma coisa, uma corrente, alguma coisa para que Deus em troca lhe retribua a salvação. Então esse falso evangelho, ele sempre será um perigo na vida da igreja, e é contra isso que o apóstolo Paulo está combatendo, é contra isso que os reformadores combateram, e é contra isso que a igreja verdadeira sempre vai ter que lutar e combater contra esse falso evangelho. Agora vamos nos lembrar rapidamente aqui da Epístola aos Gálatas. Nós vimos que no capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo, de forma biográfica, fala do seu próprio encontro com o Senhor Jesus, como Jesus o chamou, o salvou, e ele agora se torna um apóstolo. No capítulo 3 e 4, que é o coração da Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai usar vários argumentos devastadores para mostrar que os cristãos hoje, eles são salvos tão somente pela obra do Espírito Santo em nosso coração. É assim que nós somos unidos ao Senhor Jesus, nós somos justificados tão somente pela fé, pelos méritos de Cristo. Mas mais do que isso, agora Paulo vai explicar que aquelas leis cerimoniais e judiciais da antiga aliança, elas foram terminadas. Elas não são agora obrigadas para os cristãos, obviamente, fazerem aquelas leis cerimoniais, seguirem aquelas leis, porque elas eram típicas, elas apontavam, eram sombra para a obra que Jesus realizaria de forma perfeita na cruz do Calvário. Mas aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa uma outra seção nessa carta, que é uma seção mais ética, mais argumentativa, mostrando as implicações práticas disso. É aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai mostrar como a doutrina, como essa doutrina, ela deve ter uma dimensão prática na nossa vida. A doutrina nunca é algo que fica na nossa mente. Isso precisa ter uma dimensão prática. Então, o grande problema aqui era o problema da liberdade e salvação em Cristo e a questão da circuncisão. Esse era o grande problema aqui. O que Paulo está dizendo é, vocês, Gálatas, se vocês se submeterem à circuncisão, vocês estão se afastando de Cristo. Se alguém colocar qualquer outra coisa como uma forma de salvação, qualquer mérito humano, você está não apenas cometendo um erro teológico, você, em essência, está se afastando do próprio Cristo, você está se afastando da verdadeira salvação. Vocês estão se afastando do único que pode, de fato, perdoar pecadores, que é, obviamente, o próprio Deus, que oferece gratuitamente a salvação através da justiça de Cristo, que é recebida pela fé, mediante o Espírito Santo. Então, esse é o grande problema aqui. Então, aqui no capítulo 5, nós vimos no último sermão que o versículo 1 do capítulo 5, ele é de transição, onde Paulo vai mostrar que nós agora fomos chamados como cristãos a viver em liberdade. Nós não podemos mais nos escravizar a práticas, a tradições, a doutrinas humanas. Nós não podemos mais viver como escravos, porque nós fomos libertos em Cristo.
E agora Paulo, então, começa, de forma mais intensa, a conclamar os Gálatas a resistirem a esse falso evangelho. E por que os Gálatas precisavam resistir a esse falso evangelho? Por que nós temos que resistir a esse falso evangelho? Porque é um evangelho que leva à escravidão. É um evangelho que leva o homem à escravidão. Ele leva à escravidão de algo que ele nunca vai obter, a salvação por obras. É um evangelho que favorece aqueles líderes que pregam, escravizam os homens, através de um evangelho, onde esses líderes e falsos líderes se beneficiam desse falso evangelho, pregando méritos humanos como forma de receber a salvação. Então, esse é o ponto aqui. Então, é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, sobre o seguinte tema: resistindo ao falso evangelho da escravidão. Resistindo ao falso evangelho da escravidão. Há duas ideias principais no argumento aqui de Paulo. Do versículo 2 ao versículo 6, até na língua grega, de forma bem abrupta, é como se Paulo apresentasse um tudo ou nada para os Gálatas. Ou você se submete à salvação e crê na salvação pela graça e pela fé em Cristo, ou senão você está fora, você não conhece o Evangelho. Então, Paulo vai usar de forma bem abrupta, inclusive na própria língua grega, no versículo 2 e 6, e é o primeiro ponto aqui, a exigência da circuncisão significa a separação de Cristo. A exigência da circuncisão significa a própria separação de Cristo. O evangelho das obras é a própria separação de Cristo. Versículo 2 a 6. No versículo 7 a 12, observe que há duas perguntas retóricas que Paulo faz no versículo 7 e no versículo 11, como era próprio daquela forma retórico greco-romana de argumentar. E do versículo 7 até o versículo 12, Paulo vai mostrar que aqueles que pregam esse falso evangelho vão receber o juízo de Deus. O juízo de Deus estará sobre aqueles que propõem, que defendem esse falso evangelho. Um dia, quer seja nesse mundo, quer seja quando o Senhor Jesus voltar, todos aqueles que pregam esse falso evangelho, eles receberão o juízo. Então, repetindo, para aqueles que quiserem notar, resistindo ao falso evangelho da escravidão. Primeiro, a exigência da circuncisão significa separação de Cristo, versículo 2 e 6, e versículo 7 a 12, o juízo aos seus proponentes. O juízo aos seus proponentes. Vamos analisar, acompanhe comigo os versos 2 a 6. A primeira palavra que tem na língua grega, que não aparece na sua tradução, é a palavra veja. Literalmente, Paulo diz, observem, preste atenção no que eu vou dizer. Eu, Paulo, vejam, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Os Gálatas, eles não haviam percebido isso. E, às vezes, esse falso evangelho, as pessoas não percebem as implicações dele. Eles não tinham percebido isso. Eles não tinham percebido, porque os judaizantes estavam dizendo, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não são crentes, vocês não têm fé. E Paulo diz, vocês entendem o que esse ensino está levando a vocês? Ele está colocando a salvação como mérito humano. Então, eu faço alguma coisa, então eu recebo em troca a salvação. E Paulo diz assim, se vocês realmente se deixarem circuncidar, se vocês não compreenderem a obra de Cristo à luz da nova aliança, Cristo de nada vos aproveitará. A palavra aproveitará aqui na língua grega literalmente significa a ideia de socorro. Ou seja, a obra de Cristo, literalmente essa palavra tem a ideia de receber um lucro em alguma coisa, um socorro. Então, se vocês seguirem por esse evangelho, a obra de Cristo não vai ajudar vocês em nada. Essa seria a tradução. A obra de Cristo não vai ajudar vocês. Naquele dia, quando vocês realmente estiverem diante de Deus, se vocês seguirem por esse evangelho, tudo que Jesus fez não vai ser útil para vocês. E ele continua no versículo 3, de novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Observe que Paulo usa aqui uma linguagem forense, de tribunal. Veja no versículo 3, de novo testifico, essa ideia de testificar é a ideia de um tribunal, era muito comum nos tribunais romanos usar essa linguagem de testificação, era assim que os homens faziam os votos, os juramentos, e Paulo diz assim, eu testifico a todo homem, não apenas aos Gálatas, a todo homem
que se deixar circuncidar, se você precisa se circuncidar, você tem que guardar toda a lei, todas aquelas leis que foram, obviamente, terminadas em Cristo. Você tem que ir adorar em Jerusalém, você vai ter que matar aqueles animais ainda, você vai ter que sacrificar, você vai ter que guardar todas aquelas festas da Páscoa, você vai ter que guardar a festa do tabernáculo, ou seja, você vai ter que guardar toda aquela lei. Era isso que eles não haviam compreendido, que essas leis, elas eram, obviamente, sombra da obra de Jesus Cristo. E essas leis implicavam em uma separação de Cristo. É por isso que no versículo 4, Paulo vai dizer de forma forte: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Veja a linguagem forte. O que Paulo está dizendo aqui não é que os gálatas perderam a salvação. Aqui tem a implicação, os verbos na língua grega estão em uma forma, no sentido condicional. Se vocês de fato se deixarem circuncidar da graça de Cristo, vocês vos desligaram. Essa ideia de desligar é vocês se libertaram de Jesus. É interessante, essa palavra desligar literalmente significa ser livre de alguma coisa na língua grega. Então, se vocês quiserem trocar a liberdade de Jesus por essa obra meritória, vocês na verdade estão se libertando do próprio Jesus, vocês estão afastando Jesus da vida de vocês. Vocês se desligam de Jesus. Da graça decaíste, ou seja, vocês caem da própria graça de Deus. Porque se existe mérito, não existe graça. Esse é um argumento lógico, não é? Se a salvação é por algo que você faz, então existe um mérito humano. Se a salvação é quantas orações você faz, quantas vezes você vai na igreja, no sentido de mérito humano, de uma corrente que você faz para receber o favor de Deus, se há um mérito humano envolvido para que você se torne filho de Deus, isso não é graça, isso é mérito. A ideia da graça precisa anular a ideia de mérito. Paulo diz assim: se alguém ensina esse evangelho, não é um falso evangelho, é que não é um evangelho. Isso não é um evangelho. E Paulo continua no versículo 5 dizendo: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Veja o versículo 5. E nós que realmente cremos em Jesus, pela obra do Espírito em nosso coração, nós aguardamos a justiça, essa justiça que provém da fé. E o que é essa justiça que provém da fé? É a certeza de que eu não sou justo, de que eu sou um pecador, mas que Jesus veio exatamente obedecer toda a lei de Deus em meu lugar, e Ele recebeu a penalidade, o preço de todos os meus pecados na cruz do Calvário. Então, quando pela fé eu creio em Jesus, Deus então imputa sobre mim a justiça de Cristo e me declara justo, mesmo eu sendo um pecador. E isso é de graça, isso é gratuitamente, é pela fé. Essa é uma obra que o Espírito faz no coração de um pecador. Porque para um pecador parece loucura, não é? Como eu não faço nada para receber nada em troca? A salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pelo que Jesus fez, pela obra gloriosa de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz, essa é a justiça que provém da fé. Eu creio de todo o meu coração, eu creio que eu sou um pecador, eu sei que eu não sou digno de ser filho de Deus, mas eu sei que Deus enviou o seu próprio Filho para me dar vida, para me trazer salvação. Então eu creio e recebo gratuitamente essa obra da justiça de Deus em Cristo. É por isso que essa doutrina, ela destruiu os alicerces da Igreja Católica Romana no período da Reforma. Porque todo o pensamento católico estava baseado em méritos. Esse era o pensamento. O pensamento romano era exatamente isso, da Igreja Católica Romana. A igreja é um depositário de méritos, então você vai, pede perdão ao padre e ele então, em nome desse depositário de méritos que a igreja tem, então ele confere o perdão. É por isso que quando Lutero descobriu essa doutrina da justificação pela fé, e percebeu que um homem na sua cidade, Tetzel, estava pregando, vendendo as indulgências, através dos documentos papais, que dizia o seguinte: se você pecar e você então comprar isso aqui, você vai receber o perdão. Tetzel
costumava geralmente enfeitar nas suas pregações em praça pública, ele dizia assim: ainda que a sua alma esteja lá no purgatório de um familiar seu, na hora que a moedinha cair aqui nesse gasofilácio, a alma desprende e vai direto para o céu. E Lutero percebeu as pessoas saindo da igreja, não iam se confessar. É bom lembrar que ele era um monge agostiniano. E Lutero disse: cadê o povo? Não, o povo agora disse: não precisa mais, não. Já compraram a graça. E é isso que leva ele, enquanto ele lê e descobre essa doutrina, a fixar nas portas de Wittenberg aquilo que iria destruir todo o arcabouço, toda a estrutura do catolicismo. A salvação é tão somente um ato da graça de Deus. As obras são consequências disso, nunca a raiz da salvação. Isso tinha uma implicação profunda, porque isso destruía toda a essência, os méritos de Maria, dos santos. Isso colocava Jesus como sendo o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, como a palavra de Deus ensina. Então isso representava uma ruptura de tudo, ou pelo menos de grande parte de tudo aquilo que o cristianismo medieval havia crido. E é exatamente isso que Paulo está ensinando aqui. Uma das cartas fundamentais que influenciou profundamente Lutero foi, além de Romanos, a carta aos Gálatas. Eu tive a oportunidade de ler o comentário da carta de Lutero aos Gálatas, e Lutero, então, ele é profundamente transformado por isso, porque ele encontra essa doutrina gloriosa da justificação pela fé somente em Jesus. E no versículo 6, veja o que ele diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele diz isso na Nova Aliança, isso é irrelevante. O que vale é a fé, mas não apenas uma fé, porque alguém pode dizer: bom, então significa que eu posso dizer que tenho fé em Deus e eu vivo como eu quero? Não. É a fé que atua, a palavra atua na língua grega aqui, é que opera pelo amor, através do amor. Essa fé verdadeira, ela se manifesta através do amor a Deus, amor aos mandamentos, em uma vida de obediência a Cristo. Aqui, Paulo está dizendo que a fé é a raiz dessa obra gloriosa. E o fruto é exatamente o amor a Deus, a obediência às boas obras. Nunca um sinergismo, nunca duas coisas que cooperam. É por isso que o lema da reforma foi: somente a fé, somente a graça. Somente. Essa palavra tinha uma grande implicação. Somente Cristo. Somente. E aqui Paulo ensina exatamente isso. Mas observe que a partir do versículo 7, Paulo então começa a mostrar o juízo de Deus para aqueles que propõem esse falso evangelho. Às vezes nós achamos, e nós estamos muitas vezes tão acostumados ao ouvirmos um evangelho falso, que nós achamos e pensamos assim: bom, o importante é que o evangelho de alguma forma esteja sendo divulgado para as pessoas. Esse não é um pensamento bíblico, irmãos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Veja o que Paulo diz a partir do versículo 7. Acompanhe o argumento do apóstolo Paulo. Ele imagina a vida cristã como uma carreira, uma metáfora. Veja se não é isso no versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo diz: vocês começaram bem, vocês ouviram o verdadeiro evangelho, eu estive aí, preguei o evangelho da graça, o Espírito transformou vocês, eu ensinei a doutrina da justiça, da justificação pela fé somente em Cristo, vocês iam bem, e o que aconteceu com vocês? Quem impediu vocês de continuarem obedecendo à verdade? Veja, existe a verdade, existe o evangelho que ensina ao homem a verdade. Isso é importante, por quê? Porque nós achamos que em meio a tantas pessoas que pregam o evangelho, que a verdade está em todo lugar. Isso não existe, irmãos. A verdade está na palavra de Deus, a verdade está nesse evangelho apostólico, e Paulo diz assim: vocês obedeceram à própria verdade. Esse é o evangelho da justiça, da justificação pela fé somente, esse é o evangelho da graça, essa é a verdade.
E vocês iam bem, e por que agora vocês querem ir para esse evangelho das obras? Que loucura é essa? E veja o versículo 8, ele diz, esta persuasão não vem daquele que vos chama, ele está dizendo, isso não vem de Deus. É isso que ele está dizendo, esse evangelho, essas pessoas que pregam esse evangelho não são de Deus. Esta persuasão, essa forma com que eles procuravam convencer os gálatas ali, esses judaizantes no meio da igreja, eles não vêm de Deus, isso não vem de Deus. O falso evangelho não vem de Deus. Não vem. E de onde vem o falso evangelho? Bom, a Bíblia vai dizer que ele vem de outro lugar. Se você abrir a sua Bíblia aí na primeira epístola de Paulo a Timóteo, aí Paulo vai dizer de onde vem esse falso evangelho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, só lembrando que os últimos tempos começou exatamente em Jesus, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de quem? De demônios. Ensinos de demônios. E por que Satanás tem tanto prazer nesse falso evangelho? Porque o falso evangelho traz ao homem a pretensão de que ele está perto de Deus, quando ele está muito longe. Ele engana os homens. Paulo diz assim, isso não vem de Deus. Esse falso evangelho não vem de Deus. Vamos voltar lá para os Gálatas. E é por isso que no versículo 8 ele vai usar versículo 9, ele vai usar um provérbio, quando diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo assim, talvez não fossem muitas pessoas ali em Gálatas, que estavam ensinando esse evangelho das obras, mas Paulo diz assim, quando alguém, coloca um pouquinho no fermento, infecta todo mundo. Então Paulo diz assim, o meu medo é que esse fermento que está aí dentro da igreja, se infecte todo mundo, e vocês realmente comecem a fazer isso. Vocês comecem realmente a confiar nesse evangelho das obras. Mas no versículo 10, além de alertar, Paulo diz assim, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o juízo. Então Paulo, por outro lado, Paulo diz, mas eu confio no Senhor da igreja, daquele que salva, que vocês não vão se alimentar de nenhum outro pensamento. Paulo diz assim, a minha esperança é que vocês não tenham nenhum outro tipo de pensamento, a não ser do evangelho da graça de Deus somente em Cristo. Essa é a minha esperança. E seja quem for que está pregando esse falso evangelho, veja o que ele diz no final, sofrerá o juízo. A palavra aí literalmente é sofrerá o juízo, a ideia de um juízo condenatório. Todo aquele que prega esse falso evangelho, seja quem for, um dia ele vai experimentar o juízo de Deus. Não importa o que ele seja diante dos homens, se ele seja grande, importante, mas ele enfrentará o juízo de Deus, porque ensina um falso evangelho. E no versículo 11, Paulo faz outra pergunta retórica. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo diz, por que Paulo estava perseguido? Ele disse assim, se eu ensinasse vocês a serem bons judeus, os judeus não estariam me perseguindo. E eles perseguiam o apóstolo Paulo exatamente porque Paulo ensinava esse evangelho da graça somente. Porque Paulo apontava vários aspectos da lei que agora foram terminados, abolidos em Jesus, que os cristãos não precisavam mais seguir. E é por isso que isso causava ódio aos judeus. Mas Paulo vai dizer algo mais importante no final do versículo 11. Ele diz, se eu pregar esse falso evangelho, logo está desfeito, ou cessa, o escândalo da cruz. Veja, se o homem pode ser salvo por ele mesmo, para que a cruz? Por que Deus enviou seu próprio Filho a esse mundo? Se nós podemos obter a nossa própria salvação pelos nossos méritos, qual seria o significado da cruz do Calvário? E a palavra escândalo, para quem não sabe, literalmente significa uma pedra de tropeço. A cruz para o homem é uma loucura. Nós, inclusive, cantamos um texto aqui de 1 Coríntios que Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura.
É loucura pensar em um Deus que envia o seu próprio Filho para salvar pecadores, porque os homens se acham bons aos seus próprios olhos. É loucura pensar em uma salvação tão somente pela graça, porque nós achamos que realmente, através da religiosidade e de vários atos, nós podemos nos aproximar de Deus. É exatamente isso que a cruz é um escândalo, porque só o verdadeiro evangelho ensina algo diferente. Todas as outras religiões e o falso evangelho vão ensinar a mesma coisa. Você roda, mas é a mesma coisa. E o que é, pastor? A mesma coisa é, faça alguma coisa para obter o favor de Deus. Faça alguma coisa. O verdadeiro evangelho é, não há nada que você possa fazer por você mesmo para se tornar um filho de Deus. E o que eu faço? Creia no que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Receba gratuitamente essa obra da salvação. E essa obra do Espírito, que parece escândalo, loucura para os homens. Mas para nós, como Paulo diz, é o poder de Deus. E Paulo então conclui, no versículo 12, dizendo assim, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Veja que linguagem forte. Era melhor que esses homens fossem mutilados. Era melhor que eles calassem a boca e nunca abrissem a boca para ensinar esse falso evangelho. Há alguns intérpretes aqui que acham que Paulo está fazendo uma referência a Deuteronômio 23, versículo 1 e 2. Deuteronômio 23, versículo 1 e 2, dizia que todos aqueles que tivessem uma mutilação no seu órgão genital, o homem, ele não poderia participar da assembleia. Então, alguns entendem que é como se Paulo estivesse dizendo, vocês fazem tanta questão em circuncidar os homens, mas, na verdade, se vocês se circuncidarem, vocês estão fazendo exatamente aquilo do Antigo Testamento, vocês estão se mutilando, vocês estão se afastando de Deus. É possível que Paulo tivesse esse pensamento. Mas a ideia de mutilar é a ideia literalmente de cortar. Era melhor que vocês, talvez aqui a ideia de Paulo seja a ideia da boca, era melhor que a boca de vocês fosse cortada da língua para que vocês nunca pregassem esse falso evangelho, que só destrói os homens, escraviza os homens, torna os homens escravos. Então, quando nós vemos o falso evangelho muitas vezes na televisão, às vezes a gente fica até assistindo um pedaço, né? Aquela troca do evangelho, dê isso, Deus vai fazer isso, faça isso, e compre isso para receber a graça de Deus, coloque um copo disso, compre o arroz disso, feijão que cura a Covid. Irmãos, era melhor que se mutilassem esses homens, para que eles nunca abrissem a boca para falar do evangelho. Isso não sou eu que diz, não. É o apóstolo Paulo. Não há nenhum benefício na propagação do falso evangelho. Nenhum benefício. O falso evangelho, ele só produz malefícios. Não apenas para a igreja de Cristo, mas malefícios também para as pessoas que geralmente associam ou misturam o verdadeiro evangelho com esse evangelho falso. Com esse evangelho falso. Quando os romanos geralmente conquistavam os povos, sobretudo naqueles locais mais distantes de Roma, na fronteira, geralmente eles faziam acordos com aqueles povos para que eles então ficassem ali, eles tinham uma vida normal, vocês vão viver, desenvolver a civilização de vocês, mas vocês estão sob o jugo de Roma. E aqueles povos, é interessante, eles achavam que estavam livres, eles podiam até viver a sua liberdade como nação, mas no fundo eles eram escravos de Roma. E os romanos diziam que um dos melhores tipos de escravidão é aquela quando a pessoa que é escrava não sabe que é escravo. Essa é a pior de todas. Eles eram muito inteligentes, os romanos. E de fato o pior tipo de escravidão é aquele que você pensa que está livre. O pior tipo de evangelho é esse. É aquele onde aquelas pessoas estão fazendo coisas, estão indo ali, estão fazendo até com boas intenções, achando que estão livres, achando que estão mais perto de Deus, fazendo as suas romarias, saindo a pé ou de joelhos,
por longas distâncias, achando realmente que tudo isso, pelos méritos dele, finalmente Deus vai olhar para eles e achando que eles podem se aproximar de Deus pelos seus méritos. Isso é viver na escravidão. Isso é escravidão. Isso é o mais triste. É porque os escravos geralmente não sabem que são escravos. É isso que Paulo disse: Jesus libertou vocês. Não voltem para o evangelho das obras. Martinho Lutero, escrevendo em Gálatas, ele diz o seguinte, comentando esse texto: aqueles que são circuncidados porque eles têm medo da lei, estão rejeitando Cristo e a graça de Deus, porque eles são tentados a manter a lei de uma forma que contorne Cristo. Essa é uma palavra interessante. O homem sempre quer uma forma de salvação que contorne Cristo. Algum caminho que tenha Cristo e mais alguma coisa. A fé é nele e mais alguma coisa. Então, todo caminho que contorna Cristo, ele não leva a Deus. Todo caminho que mostra Jesus e mais alguma coisa, não leva a Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo evangelho que contorna Jesus como único Salvador, como único mediador entre os homens, que coloca Maria, os santos, anjos, quem quer que seja como mediador, como diz assim, você pode pedir a eles, e aí eles vão pedir a Jesus, que vai pedir a Deus. Qualquer tipo de evangelho desse tipo, que contorna Jesus, que a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens, esse não é o evangelho. Qualquer igreja evangélica que ensina aos homens que eles precisam fazer alguma coisa para receber os benefícios de Deus, esse não é o evangelho. A reforma foi isso, foi a redescoberta da essência do evangelho, da graça, somente pela fé em Jesus. E o que é que eu faço, pastor, para me tornar filho de Deus? Você precisa crer em Jesus, reconhecer que você é um pecador, que não há nada nas suas obras que possam ajudá-lo, que você então recebe Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, e você o confessa de todo o coração. É assim que nós recebemos gratuitamente a obra da salvação. É isso que você precisa fazer, se você ainda não fez. Algumas aplicações para concluir. O cristianismo, meus irmãos, é essencialmente inclusivo. Em que sentido? É que ele chama todos ao arrependimento. Judeus, gentios, homens, mulheres, crianças, velhos, idosos. Ele é inclusivo realmente, ele chama pecadores. A mensagem é essa: creiam em Jesus, creiam na justiça de Deus em Cristo Jesus. É para todo mundo. Mas o verdadeiro cristianismo, ele é essencialmente exclusivo. O cristianismo, ele aponta um único meio de salvação, um único caminho, uma única verdade, que é Cristo. Então, em meio a uma mente pós-moderna que se recusa a ouvir em falar em verdades absolutas, o cristianismo se torna profundamente ofensivo. Porque ele diz: a mensagem do evangelho é para todos, mas uma vez que você alcança, que você é alcançado pelo evangelho, você não pode mais viver como você vive. Você precisa agora conhecer a Cristo, servir a Cristo e agradar a Cristo. É uma mensagem exclusiva. Era por isso que os romanos odiavam os cristãos. É por isso que nós somos, muitas vezes, ainda seremos muito mais odiados na sociedade. Em Roma existiam muitas religiões. O problema não era isso. O problema é que os cristãos diziam que só tinha um único caminho de salvação. Se recusavam a adorar o imperador. Era por isso que eles eram odiados. Diziam: só Cristo salva. Não há nenhum outro caminho que chegue a Deus. E essa mensagem leva o homem a odiar, muitas vezes, os seus proponentes. É por isso que Paulo, Pedro, esses homens foram mortos, irmãos, por causa dessa verdade. O cristianismo é essencialmente exclusivo. O único caminho de salvação está na justiça de Cristo. O evangelho é tudo ou nada. Ou Cristo é tudo, ou ele não é nada.
Ou a salvação é somente por Cristo, ou não é nada. Ou você adora a Cristo e serve a Cristo, ou você não serve a ninguém. Essa é a essência do Evangelho. O cristianismo, ele é essencialmente salvífico e autoritativo. Ele apresenta um Salvador. E as pessoas gostam, às vezes, de falar de Jesus como Salvador. Mas ele não é só o Salvador. Ele é Rei. Ele é Senhor. Então, o cristianismo apresenta Jesus como Salvador, mas como Senhor. A quem você, então, obedece, você serve, você dedica toda a sua vida. O cristianismo é essencialmente libertador, porque liberta o homem dos piores julgos. Quais são os piores julgos do homem? Primeiro, o pecado. Esse é um julgo terrível, porque nós pecamos hoje, vamos pecar amanhã, talvez hoje, ao sair daqui. Quem nunca pecou aqui? Alguém que possa levantar a mão? Alguém em sã consciência? Esse é um julgo terrível. Como é que eu me liberto? Como é que um pecador vai se aproximar de um Deus que é santo? Só tem esperança em Cristo, é você crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e receber essa justiça que vem tão somente dele. A justiça de Deus em Cristo. Esse é um julgo terrível. Outro julgo, o diabo, que nos escraviza com pensamentos terríveis, anti-Deus, a falsa religiosidade, o mundo. Veja quantos julgos terríveis, e o cristianismo nos liberta disso. O cristianismo torna a vida simples. O cristianismo faz você dizer como o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A sua vida se torna Cristo. John Stott, comentando a liberdade que o cristianismo traz, ele diz assim: liberdade do meu tolo eu, para que viva. Aliás, o cristianismo é a liberdade do meu tolo eu, para que vivamos responsavelmente em amor por Deus e outros. Isso é o cristianismo. O tolo eu. O cristianismo também é essencialmente apologético. Ele defende a verdade de Deus e o escândalo da cruz. Ele responde aos falsos pregadores e mestres e diz: é melhor que vocês calem a boca. Se vocês calassem a boca, vocês fariam um grande serviço ao mundo. Esse é o cristianismo. Ele é apologético. Mas a base do cristianismo foi e sempre será o escândalo da cruz, a ofensa da cruz. A mensagem do cristianismo é: crer em Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou, que está vivo. Ele é um Salvador, mas Ele é Senhor. Ele há de voltar e todos nós um dia iremos prestar contas diante dEle. E é por isso que nessa data de 31 de outubro, nós temos sempre que nos lembrar, não apenas de lutar pelo verdadeiro Evangelho, mas dizer às pessoas: o falso evangelho é escravizador. É o evangelho do homem, para a glória de homem. E onde há o falso evangelho, alguém jamais encontra Deus. Essa é a mais pura verdade. Não há Deus. Deus não está ali. Que Deus nos ajude a nunca nos desviarmos desse verdadeiro evangelho. E nós, evangélicos, muitas vezes temos uma alma católica romana. Às vezes realmente achamos que precisamos lá no fundo fazer alguma coisa para receber o perdão e a graça de Deus. Não. Tudo já foi feito. E você abre as suas mãos. Isso é fé. Você abre as suas mãos como um pecador que não tem nada a oferecer a Deus. E você olha para Cristo e você então se agarra. E você crê. E você recebe de todo o seu coração essa obra. E você vive então para servir esse Senhor Jesus que mudou a sua vida. E quando você peca, você recorre a Ele. Mas você lembra que você já recebeu essa salvação gratuitamente, para sempre, até que Ele volte. Esse é o maior presente que Deus dá a um pecador, é torná-lo filho de Deus, tão somente pela graça. Se você não é cristão verdadeiro nessa manhã e não conhece a Deus e ao Senhor Jesus,
A minha oração é que você hoje se volte, se arrependa e clame para que o Senhor transforme a sua vida. E Ele vai fazer isso gratuitamente. Ele vai fazer uma mudança tão profunda em você, que em pouco tempo você não vai se reconhecer. E aí você vai começar a pensar como o apóstolo Paulo: não sou eu mais que vive, é Cristo que está vivendo em mim. Que Deus nos ajude a vivermos assim, irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado por esse glorioso evangelho. Obrigado porque um dia o Senhor nos fez conhecer esse evangelho. O evangelho da justiça de Deus, que é imputada graciosamente sobre aqueles que creem e que o recebem o Senhor de todo o coração e que nunca perdem essa graça, porque não é baseada em nossos méritos. E às vezes nós nos esquecemos desse evangelho da graça. Às vezes nos esquecemos e realmente começamos a achar que o teu amor, que a tua bondade por nós, ela vai diminuindo à medida que nós muitas vezes pecamos e erramos. Mas o teu amor e a tua graça e a tua justiça nunca se apartarão de nós. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.